Glória a Deus. E desde o dia que nós terminamos, na semana passada, a nossa série Lute, nós encerramos falando da importância da igreja para que nós possamos combater um bom combate com relação ao pecado. Então a gente falou sobre o pecado. Eu lembro que Deus falou ao nosso coração através de uma ilustração, dizendo daquela mulher que entrou no trem e ela estava com medo de cair, mas o trem estava lotado e não tinha como ela cair, porque se ela fosse para cá, alguém encostava nela e ela segurava. Se fosse para cá, tinha alguém também, tão apertado que ela estava dentro de um trem. E assim é a igreja, quando a gente está para cair, tem alguém que segura a gente para que a gente possa nos sustentar de pé. E desde então, Deus tem falado ao meu coração. E o último momento que nós tivemos de oração nessa vigília foi também um tema ser igreja, onde a gente orou por isso, sobre a necessidade da gente viver realmente aquilo que significa ser igreja. Eu tenho muito pedido a Deus para que a gente possa ser uma igreja segundo o coração de Deus. Que a gente nunca seja uma igreja talvez cheia de pessoas vazias, ou talvez cheia de pessoas presas a uma religiosidade onde Deus não está presente, porque foge do propósito daquilo que realmente é ser igreja. Que a gente possa ser uma igreja verdadeira, autêntica, uma igreja de qualidade, uma igreja que realmente coloca em prática tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, que é o objetivo dele, o propósito dele para nós. Igreja não é simplesmente um ajuntamento de gente, a igreja não é simplesmente um culto de domingo, a igreja vai muito além disso. E Deus incomodou muito meu coração, para que durante essa semana Deus foi falando, para que pudesse então a gente trazer umas mensagens com relação daquilo que Deus tem para nós, com relação a ser igreja. Então o tema dessa série que a gente vai começar hoje, a gente vai se aprofundar nisso. Eu já queria desafiar você para que você pudesse vir em todos os próximos domingos, que eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua maneira de enxergar aquilo que é a igreja. E se Deus colocou isso no nosso coração, e Ele sabe da sinceridade da minha vida e do meu relacionamento que eu tenho com Ele, é porque Ele quer falar com a igreja. Amém? E a série é a igreja que devemos ser. Não é a igreja que nós queremos ser, mas é a igreja que nós devemos ser. E eu coloquei como a primeira mensagem a gente começar a introdução daquilo que realmente é ser igreja. O que é ser igreja? Em Mateus capítulo 16, se você está com a Bíblia, eu queria que você acompanhasse comigo. Em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, Jesus ele dá uma introdução ali com os seus discípulos, já começando a apontar e mostrar o que seria a igreja, o que verdadeiramente seria a igreja. Em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, talvez a minha tradução é um pouquinho diferente da tua Bíblia, mas ela quer dizer a mesma coisa, só muda um pouco a forma de se expressar. Mas ela diz assim, Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou na carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Jesus aqui, quando ele vai responder, quando ele fala, na verdade, faz um comentário da resposta de Pedro, que Pedro disse quem eles achavam que Jesus era, que era o Cristo, o Salvador.
Jesus ele faz um trocadilho com uma palavra, com a palavra Pedro, que a palavra Pedro, ela significa no original, ela significa pequena pedra, um pedrisco. Daí ele diz, Pedro, tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem muita gente que confunde, porque acha que sobre o pedrisco que vai ser estabelecido a igreja, sobre a vida de Pedro. Mas não é, ele fez um trocadilho, dizendo que ele era um pedrisco, que iria formar a igreja, mas a pedra fundamental da igreja era a resposta de Pedro, que era Cristo. Daí ele diz, e sobre esta pedra, que é a pedra que o Pedro disse, edificarei a minha igreja. Sobre Jesus será edificada a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei que visão que você tem, o que vem na tua mente quando você enxerga o finalzinho desse texto, que ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu imagino uma porta que dá para o inferno, porque são as portas do inferno. Está dizendo, se a igreja não prevalecerá a ela, eu consigo ver um monte de gente que formam uma igreja, que juntos formam uma igreja, aí escancarando a porta do inferno, resgatando todos aqueles que, se morrerem, estarão lá com o nome escrito no livro da morte. Eu vejo os crentes, aqueles que realmente aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, indo até o inferno, resgatando aquelas pessoas e trazendo essas pessoas para a luz. Porque as portas do inferno, elas não irão prevalecer contra a igreja. Amém? Então a gente vê aqui Jesus já começando a dizer aonde e como seria fundamentado a igreja, e ele continua mostrando o poder que estaria sobre a igreja, aonde ela estava sendo edificada em Jesus. E eu olhando para isso, para a gente começar a entender o que é a igreja, eu queria falar uma parábola, para que você possa pensar. Uma parábola é uma história que não aconteceu, mas para ilustrar uma verdade ou te levar a um pensamento. Era a técnica de Jesus quando Jesus pregava. Então eu vou inventar uma história. Eu queria que você entrasse nessa história e você pensasse um pouquinho o final dessa história. Vamos supor que tinha um homem que ele estava navegando num oceano com um barco. E esse homem, ele nunca teve contato com o Evangelho. Ele nunca tinha lido a Bíblia. Ele nunca tinha conversado com um verdadeiro cristão. Ele nem sabia quem era Jesus. Mas ele estava navegando no oceano. De repente aconteceu algo e ele teve um problema na sua embarcação. E ele ficou à deriva no meio daquele oceano e ele foi parar dentro de uma ilha, em uma ilha. E quando ele chegou naquela ilha, ele desceu e, vasculhando algumas coisas que tinha ali naquele barco, ele encontrou uma Bíblia. E ele não tinha mais nada para fazer, senão aguardar para ver se alguém chegasse para poder resgatá-lo ele. E ali foi dias. E durante esses dias que ele ficou ali sozinho, ele começou a ler a Bíblia, do qual ele não tinha nunca conhecido. E ele foi vasculhando a Bíblia e foi conhecendo a Bíblia. E ele conheceu Jesus através da palavra, os acontecimentos que estão narrados, os milagres que Jesus fez. O coração dele foi se enchendo de alegria. E ele foi vendo que tinha um propósito na vida de Jesus, na morte de Jesus, mas ele não morreu, porque ele ressuscitou, ele não está morto. Ele consegue ver ali o objetivo depois da morte de Jesus, que era estabelecer a igreja. Daí ele entra no livro de Atos, ele começa a ver ali todos os acontecimentos. Atos é a igreja em movimento, é as coisas acontecendo, depois que Jesus já tinha voltado para o céu, e aonde já tinha descido o Espírito Santo, e ele vendo tudo aquilo. Em Atos capítulo 2, as pessoas, um amando os outros de tal maneira que tinham prazer de estarem juntos, sendo diferentes, e apesar de serem diferentes, eles tinham uma unidade, que era o Espírito Santo, era Jesus na vida deles, era Deus Pai, a Trindade representando uma só pessoa, que era Deus.
E ele vendo tudo aquilo, ele lendo aquilo, e ele começou a pedir a Deus para que desse para ele a oportunidade de um dia ele poder estar inserido nessa igreja. Porque ele nunca tinha entrado numa igreja, ele nem sabia como funcionava uma igreja. E a visão que ele tinha da igreja era exatamente aquilo que está escrito na palavra, na Bíblia. Passa alguns dias e ele é resgatado. E essa pessoa que foi resgatado, ele chegando aqui, ele é levado para estar aqui em Cianorte. E ele está com o coração muito feliz, porque agora ele vai poder conhecer uma igreja, que é a igreja que está descrita na palavra, e que ele vai poder vivenciar com os próprios olhos. E ele não vê a hora de chegar domingo, para que ele possa entrar aqui na igreja Ministério Sou Vivo. E ele entra aqui, e ele vem para um culto. Qual a impressão que essa pessoa vai ter? Olhando para nós, igreja, que vivemos o ser igreja todos os domingos, e ele tendo como referência, a única referência de igreja, a luz da palavra de Deus. Para a gente pensar, será que a gente está sendo exatamente a igreja que Jesus queria que nós fôssemos, que Ele deixou descrito na sua palavra? Vale um pensamento. Amém? A gente vai se aprofundar nesses próximos dias. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a nossa concepção de igreja. Amém? Não estou dizendo que a gente está errado 100%, mas que nós não estamos sendo 100% igreja, isso eu posso garantir com certeza. Que a gente tem muita coisa para melhorar como igreja? Temos. E que em nome de Jesus, que Deus possa tocar no seu coração nesses dias. E que isso aqui que a gente vai ouvir durante alguns domingos, possa levar você a uma reflexão para que você possa ter um posicionamento diferente dessa missão que Deus nos deu de sermos igreja. Porque a igreja é muito além desse prédio. Igreja é muito além desse altar. Igreja é muito além desse microfone, dos instrumentos que estão aqui, do que as cadeiras, muito mais do que isso. E que em nome do Senhor Jesus, eu já começo com um pedido a Deus, para que todo o espírito de religiosidade que tenta impedir a ação de Deus na nossa vida, para que a gente possa ser uma igreja autêntica, que já caia por terra a partir dessa noite na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Apóstolo Paulo também falou sobre a igreja, e ele também faz parte dessa igreja em movimento, que começa ali no livro de Atos. Mas foi na carta de Efésios que eu queria nessa noite basear, para a gente poder entender aquilo que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo que estava na vida dele, ele buscou ensinar àqueles irmãos o que era verdadeiramente ser igreja. Então eu queria que você abrisse na carta de Efésios, no capítulo 2, a gente vai ler até o verso 2, do 13 até o verso 22. Abre a tua Bíblia, você que trouxe. Efésios capítulo 2, do 13 a 22. Para ficar mais fácil o entendimento desse texto, eu escolhi aqui a versão NVI. Eu vou ler na versão NVI. Talvez essa sua é diferente. Como eu já disse, às vezes é algumas palavras, algum significado, mas o que o texto quer dizer é o mesmo. Então ele diz assim, Efésios capítulo 2, a partir do verso 13. Ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizades. Esse muro de inimizades que existia, ele estava dizendo de dois públicos: os santos que aceitaram Jesus e os ímpios que ainda não conheciam a Cristo. Anulando em seu corpo, verso 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo
dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, todos nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, a mesma pedra que Jesus havia referido lá atrás, quando a gente leu no texto de Mateus capítulo 16, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. E nele, vocês também estão sendo justamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? O apóstolo Paulo, ele faz aqui referência nesse texto, ele usa 3 ilustrações para dizer a mesma coisa. Então ele repete praticamente 3 coisas com significados que, apesar de diferentes, eles levam para o mesmo lugar. Então, do capítulo 2, verso 16, ele ilustra como sendo o corpo. E o de quem ele fala, falando do corpo, ele fala de Jesus. Depois, no 19, ele começa a falar da família. Então, ele usa a figura do corpo, a figura da família. E quando ele fala da família, ele fala da família de Deus e faz referência a Pai, ao nosso Pai. E depois do 19 e 20 para frente, ele usa a ilustração de um edifício, de um templo. E aonde a referência desse templo, o porquê desse templo, é o Espírito Santo. Então ele fala sobre o corpo, ele fala sobre a família e fala sobre o templo. E ele ilustra esses 3. E eu queria aqui a gente poder entrar um pouquinho, se aprofundar um pouquinho nisso, para que a gente possa sair daqui compreendendo e dando o primeiro pontapé inicial, para a gente entender o que é ser igreja, e a igreja que nós devemos ser. Amém? A chave, aquilo que se repete, é uma coisa só. Quando ele fala, é um corpo, é uma família, é um edifício, é um templo. Então o que se repete é a unidade. São os 3 que eles remetem para uma única coisa, a unidade. A primeira coisa que nós precisamos entender, que quando nós somos uma igreja, nós somos diferentes, mas unidos no mesmo propósito. Não tem problema de nós sermos diferentes, mas a nossa unidade, a nossa união, ela tem que ser a mesma. O propósito de nós estarmos aqui juntos, ele é um só, é Jesus. Amém? Então a chave que mostra aqui para a gente nessas 3 é a unidade. Em João capítulo 17, verso 22, ele diz assim, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. É Jesus dizendo, assim como eu sou um com o Pai, Filho e Espírito Santo, como eu sou filho, estou junto com o Pai e com o Espírito, assim a igreja também, ela vai ser uma só. Amém? E eu queria começar aqui, falar sobre a figura da família. A primeira coisa que ele fala é sobre a família. O pastor Francis Chan, talvez você já seguiu, já viu alguma palavra dele, é um pastor americano, ele é bem conhecido. E eu ouvindo uma palavra, fizeram menção numa experiência que ele teve. Esse pastor, ele tinha uma igreja muito grande, tem uma igreja muito grande, uns 4.000 membros ou mais. E um dia chegou uma pessoa que pertencia a uma gangue
uma gangue de pessoas, de bandido, de gente que vê no mal. E um dia esse cara entrou na igreja, e ele, ouvindo uma palavra, ele aceitou Jesus. E ele pediu para que ele pudesse ser batizado. As pessoas abraçaram ele, acolheram ele. E foi muito tremendo, porque a experiência de vida que ele teve e a conversão dele, como aconteceu, abalou toda a igreja. Toda a igreja ficou muito edificada do homem que ele era e do homem que agora ele decidiu ser. Ele desceu as águas, tomando a decisão de descer as águas. E como a igreja é muito grande, os olhos do pastor, né, ele não conseguiu ver mais ele, mas é uma igreja muito grande, então era difícil o pastor saber se ele estava no culto ou não. Eu vejo essa dificuldade aqui, e a gente é 200. Eu estou aqui hoje, vendo que vários irmãos faltaram. E na hora que terminar, eu vou mandar mensagem para eles, para perguntar se aconteceu algo. Mas meus olhos não alcançam todos. E a gente é uma igreja pequena de 200 membros. Agora imagine uma igreja de 4.000 membros. Era muito difícil. E passou alguns dias, alguns domingos, e as coisas foram acontecendo. Um dia esse pastor encontrou ele, num lugar, não na igreja. Daí o pastor foi conversar com ele. Daí disse assim: irmão, faz tempo que eu não te vejo na igreja. Eu não sei se você está frequentando ou não, mas eu não te vejo. Eu lembro que você sentava num lugar, mas eu olho para lá e não te vejo. Você mudou de lugar na igreja? Ou você não tem ido mais na igreja? O que tem acontecido? Daí ele falou para o pastor assim: pastor, eu não estou indo na igreja. Já faz algum tempo que eu não vou mais na igreja. Porque eu me decepcionei com ela. Porque quando eu entrei na igreja, quando eu vi a palavra, eu tenho certeza que eu senti algo diferente. Eu senti o cheiro do amor, através daquela ministração, talvez daquele acolhimento. Mas os dias foram passando, e com os dias passando, eu comecei a ver que na verdade foi só um momento, e que aquilo não permaneceu. Eu me senti distante de todo mundo. E quando eu estava lá na gangue, quando eu estava com aquelas pessoas, que apesar deles fazerem o mal, por eu pertencer à gangue, eles até morriam por mim. Eles pagavam o preço para que eu pudesse sobreviver. Eu tinha pessoas que eu via ali, que diante de situações que eu vivi, que eram capazes de entrar na frente para evitar que algo pudesse acontecer comigo. E eles fabricavam, eles produziam o mal. E quando eu cheguei na igreja, apesar de sentir toda a presença de Deus, eu abri meu coração, eu não vi que isso continuou. Eu queria que, mais uma vez, você refletisse sobre isso. Porque quando a gente vai falar de ser família, a gente vai falar de unidade. E quando a gente fala que nós somos uma família, significa que a falta de um membro, ela faz falta em nós. Quando alguém não vem, ou quando alguém não está presente, ou quando a gente não tem notícia de alguém, fere o nosso coração. Porque nós estamos reunidos em família, mas nós não estamos completos em família. Porque uma pessoa faltou. Porque uma pessoa não está. E é isso que às vezes a gente precisa cuidar. A gente precisa viver realmente aquilo que significa ser família. O pastor Eber Huber, ele tem uma palavra que ele diz assim, que nós não podemos ser um saco de batata. Todo mundo apertadinho ou ajuntadinho dentro de um saco. A gente precisa ser um purê de batata. Porque se você for só uma batata, você está sozinho apesar de um monte de gente. Se uma apodreceu, só aquela apodreceu, as outras não apodreceram. Se uma sentiu alguma coisa, só aquela sentiu, não todas sentiram. Agora, se você virar aquele saco de batata, virar um purê de batata, se o purê começar a estragar, se um pedacinho do purê começar a estragar, todo o purê estragou. Porque eles estão amassados e misturados. É assim que a gente deve ser.
A gente deve ser família verdadeiramente, onde a gente sente falta daqueles que pertencem à nossa família, mas que não estão aqui. Se você tem um irmão ou uma irmã, talvez mais nova que você, e você chegou em casa e ela tinha que chegar no horário e acabou não chegando no horário. Passou 1 hora, passou 2 horas, era para ela estar aqui e ela não está. Era para ter chegado em casa e não chegou. Como é que você fica na sua casa sabendo que o seu irmão ou a sua irmã mais nova não chegou? Você fica tranquilo sabendo que ela não está ali? Não, você vai começar a agir. Talvez você vai pegar o telefone, vai tentar ficar mandando mensagem. Se a mensagem não chegar, você vai começar a ligar. E se não começar a ligar e ela não começar a atender ou dar fora de área, você vai começar a ficar mais preocupado. O tempo passa. Você talvez vai ligar para a polícia te ajudar. Você vai ligar para os seus parentes. Você vai ligar para os amigos dela da escola para perguntar onde que ela está, porque ela não chegou. É assim ou não? E quando um irmão que está sentando do seu lado na igreja, todo domingo você vê ele, mas naquele dia ele não foi, como é que a gente se comporta? Qual é a maneira que nós agimos? Será que nós agimos da mesma maneira como família? Nós só revelamos quem verdadeiramente nós professamos a nossa fé quando nós amamos uns aos outros. Hoje, o Pedro, no final de semana, na sexta-feira, ele mandou uma mensagem. Ele está lá em Maringá estudando, e ele mandou uma mensagem para a Tuca, dizendo assim: mãe, você não liga para todas as irmãs, porque são 2 casadas. Uma que está em casa, que é a Nina, mas tem 2 casadas. Você não liga para todos, para a gente almoçar junto no domingo? Porque isso é família. E hoje nós reunimos todo mundo, mas faltou uma. Porque a Rebeca já tinha um compromisso. Quando a gente ligou para ela, ela já tinha combinado com a mãe dela. Porque ela é minha filha, mas filha de coração da pastora. E ela já ia ter um compromisso com a família da mãe dela. A gente se reuniu hoje, mas a gente se reuniu todos como família? Não. Alegrou nosso coração? Alegrou. Mas tinha um pedaço da nossa família que não estava presente, que é a Rebeca e o Guilherme, que é parte da nossa família. Então, quando a gente vive família, a gente tem que se compadecer daqueles que vocês chamam de irmão, porque você faz parte com ele da mesma família, porque nós temos o mesmo pai em comum. Hoje, tenho certeza que no coração de Deus, e no meu coração, que é um coração humano, pecaminoso, eu já fico pela falta de alguns irmãos que eu já vi que não está aqui, e quando terminar eu vou ligar para eles, aqueles que meus olhos conseguiram alcançar e o Senhor me fez lembrar. Agora imagine o coração de Deus. Eu, como pai humano, não tendo a Rebeca com a gente, eu sentia a falta dela no nosso almoço de domingo. Agora imagina Deus quando parte da família não está presente. E cabe a quem? A gente cuidar, saber como está, se está passando por uma enfermidade ou não, se está passando por uma luta ou não, de buscar ter comunhão e conhecer um ao outro, de chegar para a pessoa que talvez você nunca viu aqui, mas que está aqui, você está vendo todo domingo, mas você nunca parou um momento para chamar ele, perguntar para ele, qual é o seu nome? Nunca. Eu lembro que um tempo atrás, muito tempo atrás, tinha uma irmã que ficava lá na frente para cumprimentar as pessoas. Ela sempre estava ali para cumprimentar e abraçar as pessoas que chegavam. E teve um dia que nós pedimos para ela fazer alguma coisa para uma irmã que estava recém-chegada na igreja. Mas o recém-chegada já fazia acho que 4 ou 5 domingos que ela vinha. Daí quando a gente mandou a mensagem para ela, ela disse assim para a pastora, mas quem é essa pessoa? Ela falou, é tal pessoa. Mas como? Ela senta em tal lugar. Daí ela disse assim, não, mas eu não vi ela.
Mas ela, com certeza, ela cumprimentou e abraçou ela na entrada da igreja. Mas talvez, e é uma reflexão para a gente até tem abraçado as pessoas, mas para bater cartão. Porque talvez o pastor Ângelo provocou isso no começo do culto. Quando na verdade, se a gente é uma família, todos aqui devem ser conhecidos, porque somos irmãos. A gente tem que estar junto, mesmo que diferente, juntos, porque tem algo que nos une. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa para agradar a Deus, a gente faz um monte de coisa para agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que tem uma coisa só que você faz que agrada o coração de Deus, que é simples. É quando os irmãos, quando eles se amam. Quando você expressa o amor para aquele que é filho de Deus e que você está chamando de irmão. É uma coisa tão simples. Às vezes a gente está buscando fazer tanta coisa quando aquilo que Deus espera da gente é algo tão simples. É a gente amar os nossos irmãos. Que são diferentes, pensam diferente, agem de forma diferente, mas que nós somos filhos do mesmo Pai. E hoje eu posso estar vivendo um momento bom, um momento feliz da minha vida, mas talvez o outro meu irmão, que professa a mesma fé, que anda comigo na mesma igreja, que nós nos encontramos todo domingo, ele está padecendo. Eu não posso virar as costas para isso. Eu tenho que entender que ele precisa, talvez hoje, de um abraço. Talvez é o que eu possa oferecer. E esse abraço, talvez é tudo aquilo que essa pessoa precisava. Amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Eu queria te dar 1 minuto, 2, para que você fizesse algo que talvez você nunca fez aqui. Eu queria que você procurasse uma pessoa que você não conhece. Você está vendo ela aqui, mas você nunca perguntou nem o nome dela, você não sabe o nome dela. Eu queria que você procurasse alguém que você não conhecesse o nome dela, você não sabe. Você vê ela, cumprimenta ela, mas talvez você nem sabe o nome dela. E que você, por 1 minuto, você conversasse com ela. Eu queria que você saísse do seu lugar e você dissesse para ela: eu sou fulano de tal, qual é o seu nome? Quanto tempo você está aqui na igreja? Eu queria dizer que eu vejo você e que você é importante para mim. Eu queria que você agora, em nome de Jesus, mesmo que seja provocado, mas para que você possa colocar em prática isso, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Seja a igreja, em nome de Jesus. Vamos ser igreja, em nome de Jesus. Procura alguém que você nunca viu. Pergunta para ela quanto tempo ela está, se ela tem filhos ou não tem. Qual é os sonhos dela, como é que ela está se sentindo aqui. Se ela tem algum motivo de oração por ela, fica com ela, não sai não. Fica do ladinho dela. Não sai de perto dela não. Aí, não sai de pertinho dela não. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, não sai de perto dela não. Volta lá, Carol. Fica do ladinho dela. Não saia de perto dela ainda. Dá um abraço nela. E agora eu queria pedir para você. Eu queria que você perguntasse para ela se ela tem algum motivo para você orar por ela. E você vai falar para ela também o motivo que você quer que ela ore. Tem um motivo? Sim? Glória a Deus. Agora que você já sabe do motivo que você sabe que ela precisa de uma oração, eu queria que você acalmasse seu coração e você fechasse seus olhos. Você não precisa orar em voz alta. Talvez você está inibida e tal, eu não quero orar em voz alta, mas eu quero orar por essa pessoa. Deus conhece o nosso coração e conhece a nossa mente. Então agora, em nome de Jesus,
Dá um tempo e você ore por essa pessoa e essa pessoa ora para você. Pode ser em silêncio, pode ser em voz alta, o que você sentir no coração. Se você se sente melhor orar em voz baixa, só em pensamento, não tem problema, mas ore por ela e por esse pedido. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos. Ó Pai, eu te louvo, Senhor, por essa igreja. Ó Pai, eu sei que está chegando agora orações para o Senhor. Orações, ó Pai, de irmãos cuidando de irmãos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que através desse momento, ó Pai, que grandes coisas o Senhor possa fazer na vida deles. Que nós possamos ver, Senhor, o Senhor se movimentando em cada vida aqui, Senhor, nessa noite. Através dessa prática simples, da gente poder estar intercedendo por um pedido, para um irmão que é importante para a gente, que é o nosso irmão e que temos em comum o Senhor como Pai. Pai, escuta a oração dos seus servos, ó Pai. Escuta, Senhor, a oração dos seus filhos, Senhor. É que nós pedimos agora, em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço nessa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai tomar no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Pode ir sentando. Glória a Deus. Glória a Deus. Doeu, irmão? Irmã? Foi bom? Foi bom. Você conheceu mais uma pessoa que faz parte da sua família, né? Em nome de Jesus. E que nós possamos ser assim. Agora, você já pensou se a gente fosse assim todos os domingos? Se quando, olha, até me arrepio para falar. Nossa, acho que meu cabelo fez assim agora, tão arrepiado que eu fiquei. Você já pensou assim, todo domingo, quando você chegasse aqui, você procurasse alguém que você não conhece, mas você tem visto ele aqui, e você chegar para ela e falar assim, ó, eu sou fulano de tal, tudo bem? Tudo bem. Ah, eu vi você sentado aqui, eu senti no coração de me apresentar para você. E eu queria falar com você, você tem alguma coisa que eu possa estar orando por você durante essa semana? Daí ela vai falar para você. Já pensou se você pegar e falar para ela assim ainda, você tem como passar o telefone? E você orar por ela, e você mandar uma mensagem para ela durante a semana, e dizer, ó, eu estou verdadeiramente orando pela tua vida. Porque Deus vai fazer uma obra gigantesca e você foi canal de bênção de Deus para poder atingir a vida dessa pessoa. Amém? Estou vendo aqui, ó, um monte de gente limpando os olhos. Numa atitude tão simples. Sabe o que é isso? É o amor de Deus. É ser família. É a gente cuidar um dos outros. É a gente zelar pela vida dos nossos, que talvez a gente nem conhece. A gente precisa pôr isso em prática. A gente precisa amar as pessoas. A gente precisa amar os nossos irmãos. E a nossa vida vai ser diferente. E você vai ver o quanto, vocês vão poder presenciar o quanto Deus vai fazer no nosso meio. Por conta simplesmente que nós vamos colocar em prática aquilo que significa amor. Amém? Um dia eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor Douglas Gonçalves, ele contou uma história. Ele falou assim que ele estava na igreja dele e de repente estava o louvor tocando, ele estava lá no fundo e chegou uma pessoa embriagada, semi-embriagada. Ele falou que ele ainda estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele tinha bebido algo. E ele pegou e foi conversar com essa pessoa e sentou do lado dele. Daí quando ele sentou do lado, ele começou a dizer para ele, falou assim, eu queria falar para você, Jesus te ama. Jesus te ama muito. Daí sabe o que a pessoa falou para ele? Eu queria ouvir uma coisa tão diferente.
Ele falou: o que você queria ouvir? Eu queria ouvir assim, ó, eu te amo. Porque todo mundo está falando para mim, Jesus te ama, mas ninguém está falando assim, eu te amo, a ponto de poder fazer alguma coisa por mim. Ele falou que aquilo foi a ministração do culto para a vida dele. Às vezes a gente tem essa dificuldade de expressar amor, mas que você tenha facilidade não só no verbal, mas que você possa transformar esse amor que a gente fala, que é amor, que você ama, em atitude. Amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa, a gente precisa ser família. A segunda coisa que ele traz aqui é o corpo. Ele faz a referência do corpo. E a referência do corpo é o corpo em movimento. Ele expressa o corpo que se movimenta. E eu queria que você pudesse entender um pouquinho do que é esse corpo em movimento. Se é um corpo, tem vários membros. Sim ou não? Sim. E todo membro do corpo, ele é diferente. Se você olhar para um dedo seu e para o mesmo dedo da outra mão, você vai ver diferença. Apesar que ele possui funções similares, mas até os dedos da sua mão, que faz parte do seu corpo, ele é diferente. Se você olhar para o teu pé direito e olhar para o teu pé esquerdo, ele é diferente. Se você olhar no teu rosto, do teu olho direito, do teu olho esquerdo, ele é diferente. E o meu é um pouquinho fora de pluma ainda. Esse dia achei que meu óculos estava torto, e eu peguei um outro óculos. Na hora que eu coloquei aqui, eu percebi que não é o óculos, é a minha orelha, que ela é um pouco mais torta. Mas glória a Deus que a pastora me ama assim mesmo, amém? Então quando ele para assim, ó, ele bate seta para a esquerda, não é o óculos que está torto, é a minha orelha aqui, que é um pouquinho mais caída. Então até a minha orelha direita, ela é diferente da minha orelha esquerda. Então nós somos um corpo que cada membro desse corpo, ele é diferente. Alguns com a mesma função, mas é diferente. E ali ele faz essa menção sobre o corpo de Cristo. E todo o corpo ele se movimenta. Quando eu estou aqui, né, eu estou andando para lá, eu costumo pregar fazendo assim, né? Acho que alguns já perceberam. Né? É que é muito peso numa perna só, daí eu faço assim para dar uma equilibrada. Então eu estou assim. Então eu sou um corpo e ele se movimenta. Ele vai para lá e vai para cá. Eu movimento a minha mão, eu movimento meu dedo, eu movimento meus olhos e tudo isso. Mas o corpo em si e os membros, eles não possuem um cérebro para cada membro. Tudo isso acontece, esse movimento acontece, porque no corpo tem uma cabeça. Então todo o corpo se movimenta, mas tem uma única cabeça, que direciona todo o corpo, todo o membro. Assim é a igreja. Nós temos funções diferentes. Nós fazemos coisas diferentes. A gente precisa se movimentar no corpo de forma diferente. Mas apesar de sermos diferentes, e agirmos de forma diferente, e fazermos coisa diferente, quem cuida de tudo isso é o cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo. Em nome de Jesus. Eu não sei se você sabe. O carioca sabe. Se você perder um dedinho do seu pé, dá um abraço nele. Dá um abraço nele, senão ele vai chorar. Glória a Deus. Você vai precisar passar por um processo para você acostumar a se equilibrar. De verdade. É verdade ou não é, carioca? É verdade. Porque assim, quando você está de pé assim, ó, você ir para cá ou para lá, quem faz isso, dá um equilíbrio para você, é os dedos do seu pé. Pode ser o dedão, pode ser o dedinho. Se você faltar isso em você, você já não vai ficar 100%, porque você vai ter que passar por uma adaptação, porque o corpo vai sentir, e vai sentir.
Então todos é importante. Se desde aquela pessoa que talvez você não vê aparecendo aqui, mas talvez está lá na mesa de som todos os domingos, cuidando lá para que a projeção possa sair no momento certo, para que quando você cantar, e a letra estará projetada o que você tem que cantar para facilitar o seu louvor e adoração. Tem pessoas que vêm aqui 2 vezes por semana, para deixar a igreja limpinha e o banheiro para que você possa usar, e talvez você não sabe quem é, mas ela está funcionando no reino de Deus. Porque cada um tem uma função. Tem gente que talvez você não vê aqui no templo, porque ela está dedicando a vida dela, onde o desejo do coração dela era estar aqui ouvindo essa palavra, mas ela escuta a palavra depois, porque ela está lá dentro, cuidando do seu filho e da sua filha, e a gente não vê. Tem gente que está chegando aqui no culto 1h30, 2, antes do culto começar, para preparar, para que tudo aqui ocorra da melhor forma para o Senhor. Às vezes a gente vê o ministério de louvor aqui, ó, além de eles chegarem mais cedo, ainda eles têm 1 vez por semana que eles se encontram para poder ensaiar, para entregar o melhor para Deus. Mas a gente só vê eles aqui na hora que eles estão cantando. Mas eles são importantes no reino. Todos são. Porque nós somos um corpo. Todos que estão aqui funcionando é um corpo. A gente não, às vezes não vê, mas eles estão funcionando. E você precisa funcionar no corpo. Em nome do Senhor Jesus. Porque se você não funcionar no corpo, o corpo não está completo. Ele está deficiente. Talvez uma parte desse corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, que faz parte desse ajuntamento de gente, talvez ele está paralisado, porque você não está funcionando, e você tinha uma função, Deus te trouxe para cá com uma função. Você precisa se envolver nisso. E Deus tem me incomodado muito, porque sabe o que acontece com a nossa igreja? Em nome do Senhor Jesus, vai acabar a partir de hoje, amém? A igreja em movimento, nossa aqui, como igreja Ministério Sou Vivo, nós terceirizamos. Porque quando a gente olha para aquilo que a gente faz, com relação ao projeto Sou Vivo, a casa de recuperação, o CAPER, é como se eu me sentisse bem não funcionando, porque tem alguém que está funcionando por mim. Mas quem disse que o projeto é só aquilo que Deus tem para a igreja? Por exemplo, a gente vai ter agora ao começar as crianças aqui no fundo. A gente precisa arrumar aqui. Em nome do Senhor Jesus, a gente não vai contratar ninguém para fazer algo aqui. A gente vai fazer com a força da nossa igreja, de um corpo que se movimenta. Amém? Nós vamos ter que pintar, a gente vai ter que juntar pedreiro, a gente vai ter que ver gente que põe piso, para a gente arrumar toda essa parte do fundo, para que a gente possa fazer com que as crianças possam ter um lugar melhor, para que elas possam cultuar o Senhor. E a gente vai fazer em nome do Senhor Jesus. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E se você quer se movimentar, é só você procurar a mim, procurar o pastor Anjo, procura outras pessoas que estão aqui, que você vê que está se movimentando. Pergunta para ela, o que eu posso fazer? Posso fazer algo? Em nome de Jesus. Eu lembro que uma vez, quando a gente ainda não era a igreja Ministério Sou Vivo, a gente estava ligado, era uma congregação, mas a gente estava ligado a uma outra igreja, chamava Comunidade Cristã, que uma vez a gente fez uns atos de bondade. Lembra, amor? Atos de bondade. Em nome do Senhor Jesus, hoje Deus me incomodou muito. Nós vamos preparar isso, para que todo mundo se movimente. Porque nós não podemos ser um pedaço, um membro do corpo paralisado. A gente precisa se movimentar. Amém? O corpo é um monte de gente diferente,
que apesar da diferença, apesar da capacidade, apesar de tudo, diferença de tudo que nós somos, de forma de pensar, tudo, tem uma coisa que nos une, que é o cabeça, que é Jesus. Amém? Glória a Deus. E que tudo que nós formos fazer aqui, segundo a palavra, em 1 Coríntios 10:31, diz assim, que tudo que nós formos fazer, apesar de fazer coisas diferentes, o porquê nós fazemos tem que ser o mesmo. Apesar de fazer coisas diferentes, o que nós fazemos precisa, o porquê que nós fazemos tem que ser o mesmo. Que está em 1 Coríntios 10:31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós formos fazer, que nós possamos fazer para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. E agora a gente vai por último, para a gente encerrar. Por último, ele faz a referência de um templo. E o templo, ele significa a manifestação do Espírito Santo. Mas não é esse templo. Tira da cabeça que a igreja é esse templo, porque não é esse templo. A igreja, templo, a edificação, é quando nós nos ajuntamos, sendo em qualquer lugar. Quando 2 ou mais estiver reunido no meu nome, ali eu estarei. Deus está dizendo, quando 2 ou 3 se reúnem, eles formam um templo, independente aonde eles estiverem. A gente pode estar lá no campo de futebol da casa de recuperação, 2, 3 reunidos no nome dele, nós formamos um templo, e naquele templo há a manifestação do Espírito Santo. É isso que a Bíblia está dizendo. A gente precisa ser essa edificação. Quando ele faz referência à edificação do templo, ele fala sobre a primeira fase da construção de um templo. Presta atenção na primeira fase. A primeira fase, trazendo para a igreja, é a busca de pedras, para a gente fazer a fundação e fazer com que ela cresça. O buscar pedras é buscar gente lá fora e apresentar Jesus e trazer ela para cá. É a missão da igreja, de resgatar pessoas. É de trazer pedras, estourando a porta do inferno, trazendo aquelas pessoas que estão perdidas, vivendo sem esperança, vivendo sem Jesus, e resgatar elas e trazer elas para cá. É a primeira fase, é buscar essas pessoas. A segunda fase é preparar essas pedras, porque quando elas vêm pontiagudas. Elas não vêm preparadas para ser colocadas na edificação, elas precisam ser lapidadas. Por isso que às vezes quando chega, elas estão pontiagudas e quando põe uma perto da outra, espeta, porque elas precisam ser lapidadas. E o lapidar é a segunda fase, é o discipulado, é a gente ensinar. É a gente, através das nossas atitudes, revelar o Cristo que existe em nós. O lapidar é a gente estar aqui e você está perdendo uma bênção gigantesca de estar aqui na segunda-feira, porque o ser igreja não é na hora do culto, porque não dá nem tempo da gente ser igreja, aqui é um culto a Deus, mas a gente ser igreja, da gente expressar, da gente abrir o coração, da gente poder falar aquilo que nós estamos passando, compartilhar com aqueles irmãos, que eles vão estar orando por mim, eu vou estar orando por você. É na hora que a gente está em grupos aqui, aberto, numa roda, onde a gente está conversando sobre a nossa vida. Na segunda-feira passada, a gente estava aqui, acho que em 4 pessoas. E apesar de 4, foi maravilhoso. Eu nunca abri tanto o meu coração como eu abri naquele dia. O Wilson estava aqui, ele é prova. E como foi bom, né, Wilson? Cada um compartilhar as suas fraquezas, os seus momentos difíceis, e a gente terminar orando um pelo outro. Porque ali nós fomos igreja, com tempo de excelência. Aqui é um culto que você está ouvindo eu falar, Deus falando no seu coração, mas você não está podendo se expressar. Então a gente precisa ser igreja também na segunda-feira. Mas é um dia que eu tenho, que começa a semana, muita dificuldade. Irmão, paga o preço. Porque para ser igreja, você vai ter que pagar o preço.
Senão você vai ser simplesmente um membro que não se movimenta. No nome de Jesus. E não é só isso, eu sei que Deus vai colocar outras coisas para que a gente possa se movimentar. Amém? É o discipulado. A segunda fase é o discipulado. E a terceira, quando a pedra já está lapidada, ela é encaixar na construção, aonde a pedra principal da construção, que o texto diz, é a pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus. A partir da pedra angular, das outras pedras, elas são encaixadas, porque elas já passaram pela lapidação, e agora ela está pronta para a edificação. E quando o templo é edificado, há a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo. Porque ele termina o texto, a última palavra que ele fala sobre isso, que nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Então, que em nome de Jesus, nessa noite, você entenda isso. Nesse início de estudo da palavra, para que a gente possa verdadeiramente ser a igreja certa, correta, a igreja que nós devemos ser, que o Senhor espera de nós. Que você possa lembrar disso. Amém? Possamos ser família, que a gente possa ser um corpo, e que a gente possa ser um templo do Espírito Santo. E só isso acontece quando todos nós estamos vivendo a unidade, expressando aquilo que é mais importante que Jesus falou: o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Por um minuto, você pudesse deixar Deus ministrar seu coração essa palavra. A expectativa do meu coração com essa palavra, e imagino a expectativa do coração de Deus, é para que a gente pudesse começar a compreender o que é ser igreja, e a gente começar a viver isso. Porque eu vejo na igreja primitiva, quando um ajuntamento de pessoas muito menor que nós, eles compreenderam aquilo que é ser igreja, o que eles fizeram, o impacto que eles fizeram no inferno. E através da vida desses irmãos, a palavra chegou até nós. Se Jesus hoje é pregado no mundo inteiro, foi porque um grupo pequeno de irmãos começaram a entender o que era ser igreja. E que hoje, em nome do Senhor Jesus, possa ser assim também na sua vida, que você possa entender isso. Deus está te comissionando hoje, para que você possa ser verdadeiramente igreja do Senhor, cuidando um dos outros, orando um pelos outros, se movimentando, se colocando à disposição para servir, independente aonde for, independente de que função for, porque todos somos importantes. Mas a gente funcionar, a gente mostrar que nós somos uma família vivendo em unidade, aonde que apesar das diversidades de pensamentos, de ideias, tem uma coisa principal que nos une, que é Jesus. Aprendendo a perdoar, porque tem pessoas que estão aqui que você vai ter que aprender a perdoar elas, porque são imperfeitas. Porque talvez ainda é uma pedra que está passando pelo processo de lapidação, e assim a gente colocar em prática aquilo que verdadeiramente significa ser igreja. Quando os meus filhos, eles chegam para mim e dizem assim: pai, eu te amo, alegra muito meu coração. Mas sabe quando que alegra mais meu coração? E se eu desse o microfone para a pastora Tuca, ela falaria a mesma coisa. Quando a gente vê os nossos filhos se amando, quando a gente vê um filho preocupado com o outro filho, quando um sente a falta do outro, quando eles buscam estar juntos, que nem é provocado pela gente, mas por eles mesmos, porque eles se amam. Imagine Deus, nosso Pai. Como é que você pode alegrar o coração de Deus? A gente ser uma família que cuida e zela e que ama um ao outro. Feche seus olhos. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Eu sei, ó Pai, que essa palavra é porque tem algo novo para o Senhor entregar para a gente. Até aqui nós chegamos, até aqui o Senhor nos sustentou.
mas eu sei que o Senhor tem coisas maiores para a gente. E se a gente não compreender aquilo que significa ser igreja, nós não vamos conseguir cumprir com o propósito que o Senhor tem para nós. E que assim possa ser, Senhor, na próxima semana. Que o Senhor possa continuar ministrando ao nosso coração. E que em cada palavra, que a gente possa colocar em prática, em nome de Jesus, aquilo que nós vivemos aqui. Amando uns aos outros, orando um pelos outros, funcionando no reino do Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa noite, obrigado por esse culto. E que possamos sair daqui, Senhor, refletindo sobre tudo isso. Porque eu creio, pela fé, chegou um novo tempo para nós, igreja. E que em nome do Senhor Jesus, que todos aqui possam entender o propósito e dizer hoje para o Senhor: eis-me aqui. Estou preparado, Senhor, para viver aquilo que significa ser família, ser corpo, ser templo do Espírito Santo, ser igreja. Obrigado por tudo, cuida de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria terminar já profetizando a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, uma semana de paz sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas eu queria terminar agora a gente cantando essa canção. Enquanto a gente estiver cantando aqui, você sai do seu lugar, abraça uma pessoa, profetiza a bênção na vida dela, canta a parte da canção para ela, em nome de Jesus, e vamos para casa para a gente descansar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos lá? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida